No dia 24 de maio de 1844, o telégrafo de Morse foi oficialmente inaugurado, alterando para sempre a forma como as informações circulavam pelo mundo. Mas o que pouca gente sabe é que ele já tinha sido utilizado publicamente 24 dias antes, em um episódio peculiar que deixou os políticos americanos de queixo caído, lembrando muito aquele conto da tartaruga e da lebre. A história de hoje aconteceu no dia 1º de maio de 1844, em um momento em que poucas pessoas conheciam o telégrafo, algo que precisava mudar. Naquele dia, estava marcada a convenção do Partido Whig em Baltimore, onde seriam nomeados os candidatos para presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. O Partido Whig foi um dos maiores partidos políticos dos Estados Unidos entre 1830 e 1850, o que significava que eles estavam sob os holofotes da mídia na época. Naquele dia, Morse e Vail tinham combinado um plano bem interessante para colocar o telégrafo nos jornais da época. Vail iria ficar em uma estação intermediária do trem que ia de Baltimore, onde a convenção estava acontecendo, para Washington, onde as notícias eram divulgadas publicamente. Assim que o trem parasse na primeira estação, Vail obteria dos passageiros a informação sobre os indicados do partido para presidente e vice-presidente, e as telegrafaria para Morse em Washington. Mas como telegrafar se o telégrafo não tinha sequer sido inaugurado? Aí que entra a sacada dos dois inventores. Se você viu o vídeo sobre a invenção do telégrafo, vai lembrar que a linha de telégrafo que eles estavam construindo com o financiamento do Congresso era justamente entre Baltimore e Washington, e o trajeto da linha que eles pretendiam utilizar já estava concluído. Era 3h30 da tarde quando o trem chegou na estação, e não demorou muito para que Vail descobrisse o nome dos indicados. Sem perder tempo, ele correu para o telégrafo e começou a telegrafar a informação para Morse, que aguardava ansiosamente na outra ponta do telégrafo. Neste meio tempo, alguns políticos que estavam passando por Vail na estação de trem resolveram perguntar para ele o que ele estava fazendo com aquele dispositivo estranho. Assim que Vail concluiu a mensagem, ele prontamente explicou para os curiosos, que o responderam com sarcasmo e descrença, em uma típica reação de quem não enxerga o futuro. Enquanto isso, na outra ponta, um clique característico do telégrafo ecoou e o mecanismo começou a desenrolar a fita de papel, marcando os traços e pontos da mensagem que foi lentamente decifrada por Morse. Assim que terminou, Morse levantou-se um tanto hesitante e anunciou: "Senhores, a convenção foi encerrada. O trem com essa informação acabou de sair de Anápolis para Washington, e o Sr. Vail me telegrafou os indicados, que são..." Aí, novamente ele hesitou, quem sabe imaginando o problema que ele iria arrumar se falasse os nomes errados. Os nomes são Clay e Frelinghuysen. Os presentes ficaram impressionados com a precisão da informação transmitida pelo telégrafo. Mas então veio a pergunta inevitável. Clay é compreensível, todos conhecem. Mas quem é Frelinghuysen? Morse então respondeu com sinceridade: "Eu só sei que esses são os nomes que o Sr. Vail me enviou de Anápolis, onde ele recebeu a notícia 5 minutos atrás, do trem trazendo os delegados do partido para cá." Naquela época, o trajeto de 22 milhas entre Anápolis e Washington levava cerca de 1 hora e 15 minutos para ser percorrido pelos trens mais rápidos. Isso foi tempo suficiente para que os jornaleiros, sempre empreendedores, imprimissem seus jornais com um anúncio de última hora e saíssem às ruas com a manchete: "Extra, extra, pelo telégrafo Clay e Frelinghuysen." Quando os delegados do partido desembarcaram do trem em Washington, foram recebidos por uma multidão entusiasmada e ficaram chocados ao ver o povo clamando por Clay e Frelinghuysen, e ao verem em letras garrafais nos jornais a informação que eles acreditavam ser exclusivamente deles. Como um passe de mágica, o telégrafo tinha enviado a informação mais rápido que o trem que eles viajavam. Era uma prova inegável do sucesso do telégrafo, e a primeira vez que o seu uso era mencionado nos jornais. O plano de publicidade de Morse e Vail tinha dado certo. Além disso, isso também confirmava que o investimento público obtido para a construção do telégrafo valeria cada centavo.